Como é bom sentir a presença do Senhor e desfrutar da sua misericórdia, da sua graça. Essa graça, como o próprio nome diz, é um favor imerecido. Ninguém aqui merece, mas está à disposição de todos. É isso que Ele faz conosco. Que possamos continuar desfrutando dessa presença todos os dias. Que não seja apenas aqui, como foi bem ministrado por Miel, não é a canção que desperta a adoração, mas é o coração. Que o nosso coração esteja voltado para isso e que possamos viver uma vida de verdadeiros adoradores. Amém? Você quer isso? Que possamos viver dessa forma juntos e crescermos cada vez mais na graça e no conhecimento. Amém? Que Deus nos abençoe e continue abençoando vocês, que seja bênção. Vamos avançar. Eu creio que Deus tem mais para nossas vidas. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus, Daniel, no capítulo 4, verso 34. Daniel, capítulo 4, verso 34. Olha o que diz o texto. Ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é um domínio eterno. O seu reino dura de geração a geração. Pode deixar esse verso aí, Léo. Coloque a mão em seu coração. Pai, te damos graças, Senhor. Obrigado porque Tu és real e a Tua presença é real aqui, Senhor. Senhor, te damos graças por isso. Obrigado porque eu tenho certeza que sairemos daqui, Deus, nessa noite mais edificados na Tua palavra, Deus. Mais íntimo do Senhor, Pai. Isso é fruto apenas da Tua entrega, Jesus. Obrigado por isso. Nesse momento te apresento a palavra pregada, Deus. Que o Senhor continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Como vocês sabem, eu gosto de nominar minhas ministrações. E a de hoje é quando o conhecimento não é suficiente. Você já parou para pensar que muitas vezes apenas o fato de ter conhecimento não é suficiente? Quantas coisas você conhece, mas não faz? Quantas coisas você já ouviu falar? Hoje nós aprendemos de forma muito mais fácil, eu digo, pelo fato de ter uma informação muito mais rápida e acessível do que há 10, 20, 30 e por aí vai, anos. Nessa noite a gente precisa compreender a diferença entre conhecer Deus e viver Deus. Eu não quero apenas conhecer o Senhor. Nós precisamos viver o Senhor. Não adianta apenas nós conhecermos canções. Precisamos viver. Eu glorifico a Deus porque você mencionou sobre isso. E naturalmente é assim que funciona. Às vezes nós não vivemos aquilo que estamos cantando, mas eu não posso abrir mão de querer viver aquilo. Por isso eu preciso ser uma voz profética e declarar aquilo, crendo que Deus vai me honrar, vai me ajudar, e eu farei a minha parte, e um dia viverei aquilo, e será um testemunho. Assim foi com o rei Nabucodonosor. Antes dele declarar isso aqui que ele declara, e você já percebe que ele diz o seguinte: olha, ao final daquele tempo percebi que o meu entendimento havia voltado. E talvez você esteja perguntando, por que isso? Certa vez ele teve um sonho e ele chamou Daniel, que estava em exílio lá na Babilônia, no qual ele estava ali como rei. E Daniel, usado por Deus, interpretou um sonho. E naquele sonho que Daniel interpretou, eu não quis ler o texto para a gente não prolongar. Deus revelou através de Daniel para aquele rei que ele seria tirado do ambiente que ele estava ali
e ele iria ser levado para um ambiente e ele se tornaria um animal. Essa é a realidade, de forma bem resumida para que a gente entenda isso. E assim aconteceu. O texto bíblico diz que durante 7 anos o rei Nabucodonosor, que era um rei altamente complexo, um rei que conhecia, sabia Deus, porque já tinha tido experiência ali com Daniel e com Sadraque, Mesaque, Abednego, enfim, algumas histórias ali que já foram contadas naquele povo, naquela vivência, mas coração ainda muito duro, muito fechado, ainda muito preso às coisas, às suas conquistas. Era um rei que tinha presenciado coisas extraordinárias, mas não dava o braço a torcer. Conhecia, mas não vivia. E aí Deus pega ele e faz com que ele passe 7 anos pastando como se fosse um boi, por exemplo. A sua aparência foi transformada, o que ele passou a comer era capim, era a comida dos bois. Imagina para um rei altamente ali renomado, reconhecido, venerado, começar a passar por isso. É humilhação isso? O que é que vocês acham? Sim. Talvez você nunca tenha chegado a esse ponto de ser humilhado dessa forma. E eu preciso compreender que Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Você crê que Deus pode fazer qualquer coisa? Só que para que eu possa ter uma compreensão muito mais clara e confiar plenamente nesse Deus, não basta apenas eu ouvir falar dele. Não basta apenas eu ter uma compreensão, gerar uma distância muito grande. Eu preciso viver aquilo todos os dias. Assim aconteceu com aquele rei. Por isso que logo em seguida ele fala, olha, levantei os meus olhos para onde? Para o céu. E percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, e aí começa o que foi que ele fez. Talvez você tenha tido uma vida inteira ouvindo falar sobre Deus. Talvez lhe desenharam, lhe apresentaram um Deus distante, um Deus castigador, um Deus que é longe de uma realidade que você vive, e você tem medo muitas vezes de se relacionar com Ele, porque lhe apresentaram um Deus tenebroso, um Deus maldoso, um Deus castigador. E eu não estou dizendo que Deus ele não possa agir de uma forma que você não goste, porque Ele é Deus. Ele pode fazer isso. Porque senão nós iríamos inverter a ordem das coisas. Nós seríamos deuses e Ele seria ser humano, mas não é assim que funciona. Então a vontade dEle, eu preciso compreender, como diz a Bíblia, que ela é boa, perfeita e agradável. Então tudo que Deus faz é bom. Por mais que você hoje não consiga enxergar isso. Por mais que você olhe hoje e fale, isso aqui é bom? Não estou entendendo. Com certeza aquele rei, antes de ter essa visão, ele tinha a compreensão de Deus de uma forma. E depois de tudo que ele passou a ter a compreensão de Deus de outra forma. Aí eu pergunto para você, o que é que vai ser necessário você enfrentar, você passar para ter a compreensão de Deus de outra forma? Será que você vai precisar comer capim? Entenda. Será que você vai precisar passar por humilhações terríveis, por problemas sérios na sua vida, para que você desperte que não basta apenas conhecer, de ouvir falar, mas precisa viver isso? Nabucodonosor era o homem mais poderoso naquele momento. Ele era um conquistador. Ele tinha um status muito importante. Só que diante de Deus, o que ele era? Nada. Diante de Deus, quem nós somos? Comparado ao seu poder, eu compreendo que hoje eu tenho uma identidade minha, de filho. E isso muda tudo. Muda tudo. O fato de eu ter certeza que eu sou filho, eu não sou apenas uma criação ou uma criatura de Deus, isso muda tudo. Só que mesmo tendo a compreensão que Jesus ali na cruz do Calvário cumpriu a sua obra redentora, e uma vez eu tendo entregue minha vida a Ele, eu me torno filho, por adoção, não basta apenas isso.
Eu preciso assumir essa identidade e viver todos os dias dessa forma. Já pensou um filho que apenas sabe quem é o pai, mas não se relaciona, não tem intimidade, não tem contato, não tem troca de experiências, é algo distante, tem a figura apenas como um genitor. Pronto, foi alguém ali que gerou e pronto. Talvez muitas pessoas que nós conhecemos vivem essa realidade, talvez você viveu por um tempo, talvez, essa realidade, de não ter uma presença paterna tão ali forte na sua vida. Sabia quem era, olhava o documento, via o nome, mas não tinha contato. Só que aí Deus vem e hoje quer se tornar realmente o seu pai. Não apenas um pai no documento, mas um pai na vida. Um pai que acompanha, um pai que direciona, um pai que cuida, um pai que mostra realmente o caminho, um pai que tem prazer de andar junto, de tomar pela mão e falar: vamos, eu vou te instruir, eu vou te ajudar, eu vou lhe mostrar qual é o caminho. Eu creio que não é uma regra você precisar comer capim como aquele rei precisa. Não é necessário você ter que sofrer muito na sua vida, além do que já é normal, para que você desperte para um relacionamento com Deus, porque Deus quer que você viva isso de todo o seu coração, uma entrega completa. Tem que ser assim. Aquele rei, ele testemunhou por diversas vezes Deus agindo, mas ainda assim, não mudou. Quantas coisas você já viu Deus fazendo na sua vida? Não, pastor, na minha eu nunca vi não, mas na dos outros, várias vezes. Por que? Não é estranho isso? Por que faz na dos outros, mas não faz na sua? Por que você consegue reconhecer Deus na vida do outro, mas não consegue reconhecer Deus na sua vida? Será que a expectativa que você está colocando não está errada? Será que você não está apenas enxergando Deus como aquele que pode lhe abençoar financeiramente? Aquele que pode talvez colocar alguém na sua vida, para que você entenda que, não, agora a minha vida faz sentido, porque eu encontrei alguém. Não, agora o meu caminho está correto, porque eu tenho certeza que eu não estou desamparado. Não é isso. Só o fato de você reconhecer a graça, a misericórdia, esse amor perfeito já é suficiente para você. Deus não precisa te provar nada, sabia disso? Nada. O conhecimento sobre Deus sem uma rendição não vale de nada. O texto bíblico diz que, olha, não sejam apenas ouvintes da palavra, mas sejam praticantes. Eu entendo que para praticar e praticar da maneira correta é necessário o quê? Conhecimento. Conhecimento. Tudo parte do conhecimento. Eu vejo que muitas pessoas, elas querem viver uma vida com Deus, mas não querem conhecer Deus. E outras apenas querem conhecer de forma superficial, mas não querem viver. Porque querer viver significa se entregar, sem ressalva. Falar: olha, minha vida é tua, faz o que quiser. É fácil fazer isso? Não, mas se você quer ser feliz, você precisa fazer isso. Precisa fazer isso, porque a nossa felicidade, ela não vai estar em coisas, não estará atrelada a pessoas, mas sim no seu relacionamento com Deus. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que estava se queixando do relacionamento que ela tinha, e a pergunta que eu fiz para ela foi: como é que está o seu relacionamento com Deus? Se você não estiver bem com Deus, você não vai estar bem com ninguém. Essa é a realidade. As pessoas vivem relacionamentos descartáveis aí fora, de modo geral, porque não tem um alicerce real. Então fica buscando aqui, buscando ali, buscando aqui, buscando ali, tentando o tempo todo satisfação, preencher coisas que não vai achar isso em pessoas. Não adianta apenas eu conhecer no plano 10 e 10. Não, eu conheço. Não, é bênção. Não, desde pequeno que eu sou da igreja. Não, eu já ouvi a palavra há muito tempo. Não, eu tenho Deus no meu coração. Mas será que obedece? Jesus disse o seguinte: aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos.
E guardar, biblicamente, significa colocar em prática. O Evangelho de Cristo não é teoria, é prática. Jesus disse: quer vir após mim? Atitude, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não falou: olhe, conheça a Bíblia toda, decore todos os versículos, saiba qual é o último livro do Antigo Testamento, saiba qual é exatamente onde é que está o meio da Bíblia, decore tudo que você possa imaginar, todos os nomes dos profetas. Se você perguntar para mim, eu sou pastor, Felipe, diga aí, de Gênesis ao Apocalipse, na ordem certa, eu vou errar. Digo isso sem a menor dificuldade. Quero um dia falar sem errar? Quero, mas hoje, se você perguntar agora, eu vou errar. Não gravei. Isso faz com que eu seja um pastor pior? Isso faz com que eu não tenha um relacionamento com Deus? Não. Não, porque não adianta eu ter um conhecimento, é prática. Deus quer prática. Deus quer que você coloque em prática. Pastor, eu conheço só 1/3 da Bíblia. Viva esse 1/3 da Bíblia. Faça isso. Vá um dia de cada vez, que vai chegar 1/3, e você vai entender a importância disso, e você vai aumentando. O texto bíblico diz: olha, o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não adianta. Eu lembro que essa bateria, quando Deus me presenteou, antes, de eu ter, eu baixei o manual, li o manual todo, aprendi como usava ela, e quando chegou em minhas mãos eu já sabia como é que fazia. Eu lembro que na loja o vendedor falou assim: mas você já tem uma dessa? Eu falei: não, estou tocando a primeira vez. Mas estou tocando assim a primeira vez? Por quê? Porque já tem quase 6 meses que eu baixei o manual e estou lendo todos os dias, e estou vendo vídeo e já sei como é que funciona. Por isso que hoje eu toco de olho fechado, com a mão esquerda só, com a mão direita. Não estou me gabando, não. Eu quero que vocês entendam uma coisa: o conhecimento é importante, sim, mas a prática é melhor. Porque eu já vi pessoas que nunca leram o manual, mas sentem ali, e pelo dom que tem, e pela compreensão, e conseguem fazer alguma coisa. Aí muitas vezes nós ficamos com aquela preocupação: mas eu não sei ainda muito da palavra de Deus. O pouco que você sabe, pratique. Coloque em prática isso. Não adianta. O conhecimento só não é suficiente. Quantas pessoas eu conheço? Quantos doutrinadores? Pessoas que conhecem a Bíblia, que escrevem sobre a Bíblia, mas não vivem a Bíblia. E aí nunca vai conseguir experimentar de verdade o Deus da Bíblia, porque só fica na imaginação, na teoria. Não pode ser assim. Existe um perigo muito grande de ter apenas o conhecimento quando não se tem transformação. Por isso que eu bato aqui sempre que o Evangelho de Cristo tem a ver com mudança de vida. Se você não quer ter uma vida transformada para melhor, o Evangelho não é para você. Se você não está disposto a desapegar da sua carnalidade, da sua humanidade, e falar: Senhor, me transforma, não adianta. Você tem que querer. Você pode vir à igreja, você pode vir a todos os cultos, e a palavra nunca vai fazer morada no seu coração, porque a sua visão está sempre em algo superficial. Eu não quero, o Senhor não nos chamou para viver na superficialidade. O relacionamento de Deus tem que ter profundidade. Nós temos aqui na Bíblia 66 livros. E se você olhar aqui todos os autores, tudo que aqui está escrito, você vai perceber homens e mulheres que tiveram experiências profundas com Deus. Marcantes. Vidas que foram transformadas. Desde um rei que virou um boi e depois voltou. Por quê? Porque olhou para o alto. Porque entendeu. A palavra de Deus foi cumprida na vida dele. Durante 7 anos isso vai acontecer. Sabe o que gera um conhecimento sem transformação? Julgamento no lugar de misericórdia, religiosidade no lugar de relacionamento, orgulho no lugar de humildade e aparência no lugar de essência. Aí nós vemos pessoas que só aparentam ser. Às vezes a roupa está aqui e a língua está aqui. Não quer dizer nada. Não muda nada isso. Deus não nos chamou para isso. A transformação é de dentro
para fora. Deus pode mudar algum atributo seu, algo que você entenda como um costume, uma mania, um vício, pode, claro, mas antes disso Ele quer transformar o seu coração. Ele quer mudar a sua forma de pensar, a forma como você olha e enxerga as coisas. E eu entendo que é um processo difícil de desconstrução, porque você aprendeu de um jeito e de repente você recebe a revelação de uma palavra de Deus que diz que é o contrário. Não é por aí não, o caminho é outro. E talvez você, com uma carga já de vivência, de maturidade, de um monte de complexidade, tem que mudar. Eu sei que não é assim, mas o fato de você ter disposição para isso, vai fazer com que isso aconteça de forma plena na sua vida. Faça um teste. Sabe o que mudou na vida de Nabucodonosor? Quando ele compreendeu que ele precisava se curvar diante de Deus. Quando ele percebeu isso, o entendimento tinha voltado. Então louvei ao Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre. A nossa vida tem que ser uma vida que glorifique a Deus. O texto bíblico diz: olha, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Se todos os dias pararmos e analisarmos a nossa vida, nossas atitudes, da seguinte forma: isso aqui glorifica a Deus? Isso aqui que eu estou fazendo é louvável? É algo que Deus está ali vendo e está aplaudindo? Ou será que Deus está rejeitando isso? Eu sei que nós temos falhas. A Bíblia diz que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Mentiroso. É o que diz a Bíblia. Isso não quer dizer que você tem que ser dominado pelo pecado. Isso não quer dizer que você é escravo do pecado, não, porque uma vez você vivendo uma vida em Cristo, você não tem mais esse preso, essa corrente, não. Agora, isso também não quer dizer que você não possa errar, que você não possa pecar, porque todas as vezes que você escolher, porque a escolha é sua, você der lugar, isso vai acontecer. É desse jeito. Miel falou aqui na ministração sobre acerca do pecado, da separação, e que o inimigo coloca em nossa vida essa mentira. O texto bíblico diz que a única coisa que separa o homem de Deus é o pecado. Isso é um fato. Isso não quer dizer que não há possibilidade de restauração. O que o inimigo faz é isso, é colocar na sua mente que pronto, você pecou, acabou. Não ore mais porque Deus não vai ouvir. Não vá mais na igreja porque lá você vai ser mal visto, lá as pessoas vão te julgar. Pecou e está ouvindo louvor agora? Hipócrita. Isso é que o inimigo coloca no seu coração, na sua mente. São mentiras. Porque no dia que o homem e a mulher lá no Éden pecaram, Deus não deixou de ir ao encontro deles. Não foi pelo erro, não, pronto, errou, Deus não vai mais estar ali, não, Deus estava presente. Quem foi que se escondeu? Eles se esconderam. Isso mostra que Deus continua fiel, mesmo você errando. Ele quer que você viva no erro? Não. Por isso tenha misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que aquele que se arrepende e deixa, alcança misericórdia. Eu preciso me arrepender e deixar para alcançar misericórdia. Nabucodonosor não ficou louco por falta de inteligência. Foi por um excesso de autossuficiência. É por achar que conhecia demais, mas outra coisa. Talvez ele tinha domínio completo ali sobre a lei do seu país. Sobre todo e qualquer norma, regimento, conhecia ali todo o alto escalão, mas não conhecia aquele que tinha capacidade, tem, de sustentar. Então cuidado com o conhecimento que você adquire. Conhecimento sempre será bem-vindo. Nunca despreze o conhecimento. Não importa o tipo de conhecimento científico, filosófico, religioso, mas entenda o seguinte: tome cuidado, tome sempre como paradigma a palavra de Deus, porque senão você vai ir de cabeça em um conhecimento que vai lhe afastar de Deus, que vai lhe afastar porque talvez você seja aquela pessoa totalmente irracional, e quando você vê algo que não faz sentido, você ignora. Só que eu não consigo muitas vezes explicar o agir de Deus. E às vezes o agir de Deus vai ser ilógico.
Isso não quer dizer que ele deixou de ser Deus. Isso não quer dizer que ele não tem mais certeza sobre alguma coisa. Não, ele é Deus, é perfeito. É necessário que você pare hoje e olhe para o alto. Senhor, eu não quero só ouvir falar. Eu não quero apenas ser um espectador de culto. Eu não quero apenas esquentar em uma cadeira. Não, Senhor, eu quero ser igreja. Eu quero ser um filho, uma filha de verdade, que obedece, que honra, que cumpre. Me ajude, porque eu sei que não vai ser fácil essa caminhada. Ele vai te ajudar, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Viver além do conhecimento é viver na rendição, que é o que o Senhor nos chama nessa noite. A fé que transforma não é a fé que acumula informação. Não é sobre acumular informação, mas é sobre obedecer. Às vezes você acumula tanto conhecimento, mas não coloca em prática. Tanta coisa. Nós tivemos experiência na escola. Quantas coisas que você aprendeu na escola e que hoje você não coloca em prática. Mas que naquele tempo foi o quê? Foi necessário. Foi importante. Foi importante aquilo. Quem aqui usa no dia a dia a fórmula de Bhaskara? Alguém aqui usa? Mas tivemos que aprender, ou alguns decorar para fazer? Teve que aprender, porque senão não passava por etapas. Então, a busca pelo conhecimento, conhecer coisas, será necessário para que você avance. Agora imagina quando você pega isso e aplica de forma espiritual. Talvez você esteja vivendo uma fase da sua vida e que você ainda está nessa fase. Não é pelo fato de você não ter conhecimento de como fazer, é porque você ainda hoje não teve coragem de obedecer. E aí continua no mesmo lugar. Porque quando você obedece, você se desprende de tudo. Senhor, Tu és o meu alvo. As pessoas podem não entender. Senhor, eu vou Te obedecer. Aí Deus vai lhe dar o conhecimento, você coloca a sua fé em ação e as coisas acontecem. Então pare hoje, olhe para Deus. Olhe para o Senhor. Louve a Deus. Glorifique o Senhor na sua vida. Seja sincero, porque você não consegue esconder nada dele. Às vezes nós queremos esconder sentimentos, para que as pessoas olhem e não se preocupem, e pensem de um jeito, de outro, porque você quer manter ali talvez uma sobriedade em alguns aspectos, mas de Deus você não consegue. Você às vezes está carregando um peso desnecessário aí na sua mente e no seu coração, porque está com medo demais. Está só ouvindo, mas não está colocando em prática. O inimigo, os demônios, eles têm conhecimento acerca da palavra de Deus. Sabem. Eles têm noção onde eles estão pisando. Mas eles vivem? Não vivem. Por isso que são o que são. Por isso que lá, quando teve a rebelião no céu, eles sabiam quem era Deus, mas decidiram ignorar isso. Compraram uma ideia diferente. E às vezes nós queremos comprar ideias diferentes porque a aparência é boa. Porque a forma como lhe apresentam isso é algo benéfico para você. Você fala, não, eu vou ter possibilidade, eu vou ter poder, eu vou ter interação, eu vou ter inúmeras oportunidades aqui. Será que isso não é de Deus? Está com cara de Deus. Mas não é. Cuidado. Às vezes ele enche de conhecimento, para que apenas o conhecimento ele sobrecarregue e você não fique em condições de viver o que é correto. Tenha cuidado com isso. Por fim, o Espírito Santo faz com que aquilo que eu precise colocar em prática seja real. Tem coisas que eu não vou ser convencido apenas lendo alguma coisa. O Espírito Santo vai convencer. Tem pessoas que você pode pregar o Evangelho de diversas formas, falando com sua vida,
e a pessoa não vai mudar até que o Espírito Santo faça a obra completa. Você precisa conhecer, você precisa praticar, mas você precisa viver uma vida no Espírito. Eu sei que às vezes isso pode soar como algo estranho, porque é falar de algo que você não está vendo. E há todo um misticismo na sociedade quando fala de algo espiritual. Porque muitas vezes as pessoas associam sempre ao lado negativo do espiritual. Mas Deus é Espírito. Tem coisas em nossas vidas que elas só serão resolvidas no âmbito espiritual. Às vezes não vai ser uma atitude sua. Às vezes vai ser um joelho dobrado. Vai ser um jejum que você vai fazer. Uma consagração que você vai fazer. Para que sentenças sejam modificadas. Para que cadeias sejam quebradas. E às vezes está apenas querendo lutar com sua própria força. Eu preciso pedir ao Espírito Santo que me conduza. Lá em Atos, quando houve ali a descida do Espírito Santo, a Bíblia informa que eles receberam poder. O Espírito Santo tem poder, e esse poder vai fazer com que você avance sem ter medo. Ou por mais que você tenha medo, a coragem vai ser muito maior, porque você não vai estar sozinho, não vai estar sozinha. Então, adquira conhecimento sim, mas coloque em prática. Porque só conhecer não é suficiente. Não adianta nada, eu apenas não conheço a Bíblia, mas eu não vivo. Eu conheço a Bíblia, mas eu não prego. Não, eu sei qual é o caminho da igreja, mas eu não vou. Eu sei que eu preciso acordar e orar, apresentar meu dia ao Senhor, mas eu não faço porque o telefone me chama na hora. Eu sei que antes de comer eu preciso agradecer a Deus, porque tem pessoas que não têm alimento e eu estou ali comendo e não agradeço. Mas a correria do dia, o meu horário, o ponto que eu preciso bater, não me permite parar e orar, nem que seja por 1 minuto. Será mesmo isso? Lá no final, o texto bíblico informa que muitos chegarão e falarão: olha, Senhor, em teu nome eu fiz isso, em teu nome eu fiz aquilo, eu curei, eu profetizei, eu salvei, eu sarei, eu fiz um monte de coisa. O que é que vai ser dito para muitos naquele dia? Apartai-vos de mim, não vos conheço. Pessoas que vivem no engano do conhecimento. Acham que conhecem. Você pode ter nascido no Evangelho. Você pode ter tido um encontro com Cristo lá atrás e esteja vivendo na sua vida. Mas talvez você não tenha tido um encontro verdadeiro. É possível isso. Talvez você conheceu ou ouviu falar de todo mundo que falava ao seu redor, mas você nunca colocou isso em prática. Talvez hoje seja o dia de você mudar isso. Eu preciso entender que Deus nos trouxe aqui nessa noite para entender que o tempo de humilhação, de perda, de problema, talvez em alguns momentos seja necessário para que você se volte para Deus, para que você olhe para o Senhor de verdade e faça isso tudo aí, ó. Louve o Altíssimo, honre e glorifique, reconheça o domínio dele, reconheça que ele vive para sempre, reconheça que o reino dele dura de geração a geração, ou seja, é eterno. Quando nós reconhecemos isso, o reconhecimento é o primeiro passo para a mudança. É reconhecer que você precisa. E muitas vezes você sabe que precisa, mas tem dificuldade de renunciar ao seu eu. De falar, não, eu já vivi muito, não preciso mais passar por isso. Precisa sim. Eu creio que o Senhor tem uma novidade para você. E essa novidade implica em obediência. Então que nessa noite você saia daqui querendo obedecer a Deus. Não apenas querendo conhecê-lo. Queira conhecer, sim. Conheça. O texto bíblico fala sobre isso. Olha, eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer. Ou seja, o conhecer faz parte. O apóstolo Paulo, ele conhecia um Deus todo-poderoso. Ele aprendeu da lei de Deus. Mas um dia, uma luz se revelou para ele.
E ali o conhecimento dele, que era teórico, passou a ser prático, empírico, experiência com Deus. E a partir daquele momento a vida dele foi transformada. Por quê? Porque ele deu uma pausa. Entenda, agora eu não apenas conheço, agora eu estou andando com ele. Talvez você tenha conhecido alguém na sua vida e que enquanto você só conhecia de forma longe, talvez pela internet, por mensagem, de encontros uma vez a cada um tempo, era uma coisa, era uma idealização. Mas você agora anda junto e agora você sabe qual é. Porque você tem o quê? A prática. Você não apenas conhece, agora você vive junto, você sabe realmente como são as coisas. Deus quer que você viva isso. Novos desafios, novas experiências. Por quê? Porque Ele quer prática. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, quero orar por você. Oração é em prol de um conhecimento aprofundado de Deus. É de, sim, eu quero conhecer, mas além de conhecer, eu quero viver. Eu quero caminhar ao lado dele. Eu quero descobrir quais são os seus planos para a minha vida. O que ele tem para a minha vida. Às vezes a gente fica em um engano de que isso é suficiente. Não, eu vou para o culto, eu ouço a palavra de Deus, eu saio de lá feliz. Às vezes eu entro ansioso, mas vou embora em paz, tranquilo, durmo bem. E glória a Deus por isso, mas Deus não quer apenas isso. Deus não quer apenas isso. Deus quer mais. Porque senão a gente atrela a um bem-estar ao local. A quem está aqui fazendo alguma coisa, e não pode ser assim. O meu bem-estar, minha felicidade tem que estar lá a quem? A Deus. Porque se não for Ele, esqueça Pastor Felipe. Esqueça a Igreja Melis, esqueça louvor, esqueça tudo. Porque é por Ele. Então quando eu decido viver para Ele, eu decido sim aprender mais, mas eu decido renunciar e colocar em prática. Pai, nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua verdade, Deus, que é real, Deus, em nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Eu te clamo nesse momento, Deus, que o Senhor nos fortaleça, nos encoraje cada vez mais, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para falar conosco, para nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Pois nós não queremos apenas ficar no conhecimento, mas queremos praticar a Tua palavra. Queremos Te obedecer, Senhor, sem ressalvas. Queremos Te honrar, Deus, em qualquer local, não somente na igreja. Queremos ter a compreensão que somos filhos e que temos uma herança. Nós queremos viver isso, Deus, todos os dias. Senhor, guarda, Pai, a nossa entrada, a nossa saída, Senhor. Os caminhos que estamos percorrendo, Deus. Pai, Tu conheces, Deus, as nossas motivações, nossas intenções, o que nós queremos, Deus. Os pensamentos que são bons, os pensamentos que são ruins, Senhor. Tu conheces todas as coisas. Tu sabes todas as coisas, Deus. Não queremos ter um relacionamento contigo de forma superficial, mas queremos sim, Deus, ir para águas profundas. Queremos mergulhar, Deus, em Tua presença. Conhecer, Deus, coisas que hoje estão ocultas, que são mistérios, mas que o Senhor pode revelar, Deus. Eu creio na Tua promessa que diz que o Senhor vai revelar coisas ocultas para nós, Deus. E só revelamos isso, Deus, para quem nós temos intimidade, conhecimento, Deus, vivência. Então nos ajuda, nos encoraja nessa noite a termos experiências práticas contigo, Deus. Que toda teoria, Deus, se transforme em prática. Que a partir de hoje a nossa vida seja uma vida, Deus, diferente. Que eu possa pensar mais, Deus, antes de agir. Mas que as minhas atitudes sejam atitudes práticas, condizentes
com a Tua palavra, Deus. Nos fortalece nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aplauda o Senhor Jesus.